Ahora va a ser de chairman mi amigo Viana. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Temos agora um espaço para perguntas e respostas, e pode ser tanto em português, espanhol ou inglês, lembrando que temos tradução, e as perguntas de 2 minutos. Então, por favor, levante a mão, eu vou anotar as inscrições, perguntas bem breves, bem diretas, e não deixem de fazer a introdução dizendo o nome e a instituição, para que todos possam saber. E aí o tema são todas as falas que antecederam essa sessão. Então, desde a abertura até a palestra do professor Lovejoy, tudo isso, digamos assim, está em debate. A palavra está aberta. Quem gostaria de iniciar? Pois não. É melhor sentado, porque micrófono. Por favor. Acende o micrófono. Uma luzinha à direita, no alto, isso. Pronto? Isso, perfeito. Eu sou o coronel do Exército Brasileiro Azevedo, sou assessor do ministro general Heleno, que é o do Gabinete de Segurança Institucional. Na Amazônia, depois de viver mais de 10 anos na Amazônia, nós percebemos que a pobreza realmente é uma grande chaga da região e que, para se manter a região com só preservacionismo, a pobreza será mantida. Então, nós temos iniciativa de sucesso, como é o Instituto Mamirauá, de manejo do pirarucu, por exemplo, e de educação dos seus ribeirinhos, que passaram a preservar melhor e viver em melhores condições. Porque o ser humano tem esse direito e prospera e gostaria de viver em melhores condições. A cooperativa ainda é incipiente no Brasil. Eu pergunto para o senhor Virgílio Viana como enxergaria nessa situação de desenvolvimento sustentável a ação de cooperativas ser fomentadas nas nossas reservas e terras indígenas. É ótimo. Bom, já faço uma dupla função, então, nesse caso de moderador e respondendo a pergunta. Cooperativas, o coronel, elas têm um sucesso, de maneira geral, baixo na história da Amazônia, infelizmente, exceto algumas ligadas à igreja ou a movimentos sociais muito fortes. Existem algumas iniciativas de sucesso, o senhor mencionou o manejo do pirarucu, e o governador Wilson e várias outras instituições do Estado estão investindo muito no manejo do pirarucu, isso tem dado muito certo, além de Mamirauá. Então, tem experiências que envolvem associações de moradores, não necessariamente na forma de cooperativas. Mas tem ótimos exemplos, né, governador? Aumentando, não sei se o governador quer até complementar, o governador teve recentemente, né, no Juruá, e mostrando como é possível aumentar a renda e superar a pobreza a partir do envolvimento de associações de moradores. Eu provoco o governador Wilson para fazer um breve comentário sobre esse tema. Bom, pessoal, bom dia, coronel. O coronel atuou em Tefé, o Maitá, né, conhece muito bem a nossa região. Tem algumas regiões em que as cooperativas elas têm dado um resultado muito significativo, e a gente ainda enfrenta um grande problema na Amazônia, que é com relação a essa questão da organização e também do empreendedorismo. Há muitos lugares em que o pequeno produtor ele tem as condições de produzir, né, de fazer um produto, às vezes, de boa qualidade, mas, às vezes, ele tem dificuldade de comercializar esse produto, às vezes, ele tem dificuldade de ter acesso à energia elétrica e a outros serviços que são fundamentais para que essa produtividade possa ser alcançada. Há alguns exemplos de cooperação entre comunidades, é o caso, por exemplo, lá da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, onde o pessoal trabalha com o turismo de base comunitária, inclusive com esse trabalho de cooperação, inclusive junto com a FAES, junto com o governo do Estado, quando promove a questão da educação, da saúde.
eles conseguiram construir pousadas, né, inclusive agora a gente está no período da pesca esportiva, né, e as pousadas dão a informação de que estão lotadas. Então, a comunidade conseguiu, viu, coronel, construir 10 pousadas, e construídas por iniciativa deles, e que isso já gera renda. Só no ano passado foram 5 milhões de reais que os turistas deixaram lá nessa região. E aí eles vivem nesse período aí 3, 4 meses dessa atividade turística, e no restante do ano eles vivem da cultura de subsistência. Então, há alguns modelos que eu entendo que precisam ser aprimorados, né, é preciso esse apoio institucional, mas há alguns outros modelos sem ser de cooperativa. Eu vejo que o modelo de cooperativa é um modelo interessante, né, a gente não tem tido tanto sucesso, mas eu imagino que a gente precisa de um pouco mais de entendimento a essas comunidades, né, da importância e como é que efetivamente isso funciona. Mas tem alguns modelos como esse daí comunitário que tem dado um resultado muito, muito significativo. Acho que o ponto que o governador levanta e merece ser salientado é o tema do empreendedorismo familiar. Esses empreendedores familiares, que são o caso das 10 pousadas, têm tido um resultado muito significativo. Temos o governador Wellington e o ministro Lourenço. Lozano, perdão. Mais uma. Depois, Eduardo. Primeiro, saudando aqui a todos, eu queria me dirigir a Dom Marcelo para fazer uma pergunta curiosa. Acho que na fala, tanto aqui do pensamento cristão, pela ciência e pelos governos, há uma coisa em comum. Existem regiões do mundo, a Amazônia é uma delas, que o mundo precisa dela. Do outro lado, não é fácil no modelo que o mundo caminha para desenvolvimento sustentá-la. Uma das grandes derrotas de Copenhague, de Paris, enfim, é a não aceitação de uma forma de contribuição dos que emitem CO2 ou com o modelo de desenvolvimento provoca desmatamento ou de consumo, desenvolvimento ou de consumo, de contribuir para a formação de um fundo que permita a compensação. Eu achei, assim, uma ausência no documento do Sínodo a não cobrança deste ponto. Era basicamente compreender-se, porque eu considero importante, pela repercussão que tem no mundo, a firmeza com aquilo que nós cristãos defendemos. Governador, molto obrigado per essere qua e anche per questa pregunta. Ahora voy a contestar en español porque el mío portugués es muy malo. Usted viene a tocarme una herida que tengo, porque yo lo propuse eso en el sínodo. Y en los grupos eran 12. 4 grupos estaban de acuerdo, y el cardenal Jume también, pero el secretario, que es un canadiense, no es que no entiende nada, digamos la verdad, yo por lo menos así lo entiendo, no lo quiso poner, y claro, no se podían pelear contra el secretario, pero por eso lo vamos a poner nosotros. Gracias. E antes de passar a palavra para o ministro Lozano, que está inscrito, e depois o secretário Taveira, aproveito para pegar o gancho nisso, o governador Wellington, e dizer que existe uma carta do encontro e que está na sua versão preliminar, e nós estamos circulando esse documento de forma preliminar a todos, para coletar sugestões até a hora do almoço. Então, por favor,
peguem cópias disso, quem não ainda tem na mesa, e podem fazer observações. E nessa carta tem uma menção, governador Wellington, ao tema de financiamento. Então, veja se essa redação está suficiente ou não, e volto a dizer que isso é algo que está em construção. Ministro Lozano, por favor. Gracias, Virgilio. Quisiera referirme al comentario del coronel acerca del cooperativismo, pero más que cooperativismo es muy importante hablar de las organizaciones y las asociaciones que deben estar las comunidades, por supuesto, sobre todo las comunidades más vulnerables, en el ejercicio de su adaptación, el ejercicio de la reducción, inclusive, o del aumento de su resiliencia frente a eventos extremos climáticos en la Amazonía o en cualquier otra región vulnerable. Voy a poner un ejemplo. Desde el mismo Acuerdo de París, Colombia empezó también a liderar la coalición de soluciones basadas en la naturaleza y en las comunidades. Es muy importante entender que las soluciones sí vienen desde los territorios, vienen desde las veredas, vienen desde las propias soluciones que las comunidades encuentran de manera muy rápida y fácil porque tienen ese conocimiento tradicional y porque desde el pasado ellas vienen registrando esos cambios que se vienen dando a nivel del rendimiento hídrico o el cambio mismo en las coberturas o inclusive cuáles son los productos tradicionales nuevos que volverían otra vez a sembrar, inclusive con el banco de semillas más resilientes, inclusive el ejercicio propio de recuperación también del rendimiento hídrico en sus propias cuencas. Entonces, un mensaje importantísimo, por ejemplo, desde Colombia nosotros empezamos un ejercicio de no solamente las comunidades son un grupo social que ejecuta proyectos, sino que además se pueden convertir en entidades implementadoras de la cooperación internacional, es decir, el Fondo Verde del Clima, por ejemplo, las comunidades organizadas podrían también ser acreditadas como entidades implementadoras, como hoy día lo son el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo o la Organización de Naciones Unidas. Ese es el ejercicio que hoy día estamos teniendo en Colombia, donde ellas pueden acceder directamente también a los recursos y convertirlas a través de ese ejercicio como implementadoras y no solamente como ejecutoras. Excelente, yo creo que este es un punto importante, el rol de las asociaciones, no solo cooperativas, pero hay distintas otras maneras de organizaciones, asociaciones de las comunidades en el tema de implementación de acciones de adaptación y soluciones basadas en la naturaleza. Yo creo que es un punto muy importante. Eduardo Tavera, por favor. Bom dia a todas e a todos. Sou Eduardo Taveira, secretário de Meio Ambiente do Amazonas. O governador Wellington Dias acabou pegando parte do que eu ia comentar, mas não só em relação ao financiamento dos países ricos, mas vale lembrar que os maiores emissores de gases do efeito estufa são as nações mais desenvolvidas. Então, ao mesmo tempo que a Amazônia tem a sua grande parcela de responsabilidade na manutenção do equilíbrio climático, em especial na nossa região, há, ao mesmo tempo, e deveria ter o mesmo peso, o compromisso dos países ricos em zerar as suas emissões ou diminuir drasticamente as suas emissões. Me parece que muitas vezes há um peso desequilibrado de cobranças em relação à Amazônia e a gente também esquece que na outra ponta do processo, países fomentaram a sua economia com base no uso extensivo dos recursos naturais. Então, aproveito a mensagem do sínodo que foi dita, que eu acho que mais do que nunca é um momento de integração da humanidade em busca de soluções sem cobranças, sem dizer o que não pode fazer, mas como pode fazer. Quais são exemplos e mecanismos que nós temos para apontar para uma nova economia. E esses governos aqui da Amazônia têm à sua mão os elementos e as chaves para entregar respostas à humanidade de como fazer, de como deve ser essa nova economia, porque isso também é uma resposta a 20 milhões de brasileiros da Amazônia que estão abaixo da linha da pobreza. Então, como eu tenho aprendido com o governador Wilson Lima, a dignidade humana deve ser base, deve ser meta do desenvolvimento sustentável
da Amazônia e dos países como o nosso que tem floresta para conservar. Muito obrigado. Eu acho que um ponto para destacar nessa sua fala é que a Amazônia sofre as consequências do aquecimento global, que é decorrente das emissões dos países ricos. Então, a redução das emissões dos países ricos é essencial para o futuro da Amazônia também, né? Muito bem. Hércules e depois Sirquis. Aqui? Ok. Bom dia. Hércules Góes, presidente da Fórum Permanente de Sustentabilidade da Amazônia e também vice-presidente da Academia Paulista de Imprensa e autor do livro Amazônia, o Sétimo Continente, que acabo de passar às mãos de Sua Excelência, Dr. Sanches Lorondo, para encaminhar ao senhor Papa, ao nosso Papa, né, pela grande iniciativa de ter feito o Sínodo da Panamazônia. A minha pergunta encaminhada a Dom Sanches Lorondo, isso aqui, muito obrigado, Dom Lorondo, pela oportunidade. A pergunta a usted, o Papa Francesco hace uma revolução quando põe a encíclica Laudato Si e também o Sínodo de Panamazônia. Mais revolucionário, alguns dizem que ele é o próprio Concílio Vaticano II, ele é o mais forte de todo. A pergunta, a Igreja Católica ha hecho mea culpa, mea máxima culpa para os indígenas, os quilombolas, ribeirinhos, quando o Papa Francesco abraça as comunidades indígenas e diz: estamos todos juntos para uma nova caminhada e que fazem a luta entre o desenvolvimento e a preservação da floresta. E por isso, minha pergunta, se o Papa e a Igreja fazem esse meia-culpa, e se é possível que a Amazônia seja um sétimo continente pela sua grandeza. E parabéns pela iniciativa deste grande fórum e sínodo. El Papa ha hecho el mea culpa públicamente en el sínodo, en la misa en principio y en la misa al final. Y el Papa representa a toda la Iglesia. Esperemos que también la Iglesia de la Amazonia lo haga, Pero pienso que sí, porque Carrerán Jumes es el gran líder y lo ha dicho prácticamente aquí. No es un... Nos gustaría que las iglesias europeas lo hagan también. Gracias. Hay que prender la luz a la derecha. Eu gostaria de retomar o assunto levantado pelo governador Wellington, que é o seguinte: o Brasil conseguiu, e é pouco sabido, durante a negociação do Acordo de Paris, introduzir o parágrafo 108 da Decisão de Paris, que vem a ser o preâmbulo do Acordo de Paris, que reconhece o valor econômico intrínseco das ações de mitigação, ou seja, o menos carbono vale dinheiro. E é necessário se encontrar os mecanismos internacionais para fazer disso uma realidade. Isso já existe na prática no Fundo Amazônia, quando os recursos do governo da Noruega, da Alemanha, servem para remunerar a redução de território desmatado, que é facilmente convertido por um cálculo banal em emissões. Então, nós temos que ter a possibilidade de transformar em valor econômico não só a redução do desmatamento, portanto, a redução de emissões, como também a manutenção de estoque de carbono intacto, como é o caso, por exemplo, do Amapá, que é um estado carbono negativo, do Amazonas, que é um estado carbono negativo, de Roraima, que é um estado carbono negativo, que não desmataram e têm que ser remunerados pelo estoque que conservam. Eu estou relativamente otimista, estou vindo de Paris, de uma reunião do Fundo Verde do Clima, junto com o One Planet, que é uma iniciativa do presidente Macron, e vi, pela primeira vez, um ambiente muito sensível a essa problemática. Não sei se o governador gostaria de comentar. Sirquis, a expectativa nossa
da Amazônia, pelo menos dos governadores da Amazônia e da Pan-Amazônia, é a preparação para a COP25 no Chile. Então, tudo que a gente está dialogando com as embaixadas da Noruega, da Alemanha, do Reino Unido, da França e, mais recentemente, da União Europeia, tentando, lógico, e internamente no Brasil, tentar chegar na COP do Chile com um passo mais largo, até recuperando já esse tempo perdido no que diz o compromisso do Acordo de Paris. Nós dialogamos, inclusive, com Itamaraty sobre isso, dialogamos com o ministro do Meio Ambiente. No retorno nosso ao Brasil, está previsto uma reunião com o governo federal, sob coordenação do ministro do Meio Ambiente, para a gente trabalhar a questão relacionada à COP25, porque os governos subnacionais estão se mobilizando para participar. E não seria nada conveniente nós chegarmos novamente na próxima COP, sem o mínimo de avanço em relação ao artigo 6º do Acordo de Paris, até mesmo uma discussão sobre a regulamentação do Código Florestal Brasileiro no que diz respeito ao 41, que também abriria mais possibilidades em relação ao pagamento de serviços ambientais. O que a gente também percebe dentro da comunidade internacional, é bom dizer isso, é que falta um dever de casa ainda no Brasil, em termos de governo federal, estaduais e municipais. Há sempre não digo uma dúvida, há sempre quase que uma afirmação, como se o Brasil quisesse vender serviços duplicados, certo? Talvez isso por carência ainda de uma legislação que estabeleça claramente o que é a participação do governo federal, dos governos estaduais, municipais e até da propriedade particular. Então, o que não dá é para a gente ter um modelo, cada estado tem uma plataforma, apresenta para a comunidade internacional, mas o Brasil, enquanto Estado brasileiro, também está apresentando esse universo de possibilidade de ser compensado pelos serviços que presta. E aí isso, no Amapá, nós temos lá 72% de cobertura vegetal que é preservado por lei. São unidades federais, estaduais, indígenas e tem até reservas particulares. E como fica isso, né, nesse mosaico de pagamento de serviços ambientais? Então, isso ainda está muito, assim, em dúvida para a comunidade internacional. Eu estou ouvindo isso das embaixadas. Então, ouvimos isso da Noruega, da Alemanha, né, do próprio Reino Unido. Então, Sirquis, o que é importante, você é uma pessoa militante, como o Vigília e tantas outras organizações que estão participando desse momento, é a gente exercitar um pouco mais esse diálogo nesse intervalo até a COP25, junto com o governo brasileiro. É impossível não fazer isso junto e chegar no Chile com algo mais definido. O Brasil falando a mesma linguagem. A questão é que essa que é a realidade, o Brasil falando a mesma linguagem. Quer dizer, nós somos o país, talvez, com maior condição de ser um protagonista dessa agenda, mas por falta ainda desse diálogo mais aguçado e nivelado bem internamente, a gente fica com uma certa desvantagem. Muito bom. Eu creio que esse tema da valorização das reduções de desmatamento e do estoque que o Sirquis levanta, e o governador Valdez comentou de uma forma muito correta, tem um diálogo aberto com o governo federal nesse sentido, que é uma grande conquista do consórcio de governadores. A reunião que tivemos com o ministro das Relações Exteriores do Brasil foi extremamente positiva. Eles abriram espaço, né, governador, para os governadores da Amazônia contribuírem tecnicamente para a regulamentação do artigo 6, ou melhor, para a posição brasileira diante da regulamentação do artigo 6. Isso foi uma grande conquista que eu acho que merece ser compartilhada aqui. Eu acho que o compromisso de alinhar isso pós-reunião aqui em Brasília, né? Isso. Então, acho que é um diálogo muito positivo, e, nesse sentido, é muito bom termos o Itamaraty aqui representado, né, pelo nosso embaixador. Então, acho que é um tema bem relevante, que vale se aprofundar, e na parte da tarde vamos ter a fala dos governadores que vão aprofundar nisso, né? Pois não? Não, porque a gente reuniu no Itamaraty sobre isso, né?
Isso. A palavra continua aberta? Pois não. Eu me chamo Francisco Gonçalves da Conceição, sou secretário de Estado de Direitos Humanos do Estado do Maranhão, que acompanha a delegação do governador Flávio Dino. Hoje, em toda a Amazônia e na Amazônia brasileira, nós temos centenas de lideranças ribeirinhas, quilombolas e indígenas ameaçadas de morte. E uma das razões de elas estarem ameaçadas de morte é exatamente a defesa territorial e a defesa do meio ambiente. Não é possível proteger a vida dessas pessoas sem se discutir claramente os modelos de desenvolvimento hoje na Amazônia. E, sobretudo, aqueles derivados de ações criminosas do âmbito ambiental, do âmbito territorial, que, para explorar as terras indígenas ou as terras de quilombola, ameaçam as lideranças desses movimentos. Me parece que, ao discutir a questão do desenvolvimento da Amazônia, nós não podemos minimizar a questão da proteção da vida, tanto individual das lideranças, como das coletividades, porque se trata do modo de vida que essas pessoas querem, desejam e se reconhecem como seres humanos. Isso diz respeito tanto aos governos, como às empresas e como às igrejas, porque mesmo o processo de catequização não pode se sobrepor à religiosidade, ao sistema religioso dos povos indígenas, dos povos quilombolas. Nesse momento é fundamental, da parte da igreja, uma atitude ecumênica, de dialogar com os cultos de matriz africana, com os sistemas religiosos indígenas, de forma respeitosa, de forma colaborativa e, diria mais, numa atitude de aprender com a espiritualidade dos povos quilombolas, dos povos indígenas, de tal forma que essa espiritualidade também possa enriquecer a espiritualidade cristã, assim invertendo uma lógica milenar de apagamento da memória religiosa, das formas de espiritualidade. E me parece também que, ao mesmo tempo, exige da ação dos governos, tanto dos estados brasileiros com a federação, mas também em colaboração com os países da Pan-Amazônia, o enfrentamento do crime organizado. Nós não podemos minimizar de forma nenhuma e dizer que o não aproveitamento racional da Amazônia deu margem a ações criminosas. As ações criminosas na Amazônia diz respeito a duas coisas: a modelos de desenvolvimento que foram implantados, menosprezando a existência das populações locais, e, ao mesmo tempo, a ausência do Estado na aplicação da justiça, no combate à impunidade daquilo que atinge os povos indígenas, os povos tradicionais da região amazônica. Me parece que esse é um desafio para todos nós que estamos aqui presentes. Obrigado. Este é um tema super importante. Queria pedir ao monsenhor Marcelo para contestar e o governador Valdez complementar. No, yo contesto en español. En el sínodo salió mucho el tema y salió sobre todo la descripción clara del problema en todos sus aspectos y se propuso hasta incluso proponer un rito masónico para que en eso tengan protagonismo justamente las poblaciones amazónicas para la parte, digamos, de la celebración de la religión, pero al mismo tiempo para que tengan formación especial, universidades especiales, colegios especiales si necesario, incluso seminarios especiales. De modo que es uno de los puntos más sensibles, y el Papa lo repitió en la homilía final, y terminó diciendo que ellos nos van a hacer entrar en el paraíso. Si no nos ocupamos de ellos, no vamos al paraíso, dijo el Papa muy fuertemente. Esse tema ele tem sido, logicamente, de forma repetida, dialogado dentro dos governadores. E se vocês recorrerem aí já às manifestações que saem
em cada carta, de cada fórum, de cada assembleia que é realizada pelos governadores da Amazônia Legal, a gente começa afirmando os nossos compromissos, né, com a proposta de desenvolvimento sustentável, com respeito e a defesa intransigente do direito dos povos indígenas, dos povos quilombolas, né, dos povos ribeirinhos, e, lógico, com o desenvolvimento de práticas de atividade de bioeconomia e economia verde. Então, esse é todo o norte que os 9 estados da Amazônia Legal, através do plano estratégico, através das manifestações dentro da região, para o governo nacional e para as relações internacionais que a gente tem construído, inicialmente colocado. É bem verdade que ainda tem um caminhar grande, mas ele começa com um compromisso. É o compromisso que estabelece prática, estabelece programas e que pode ir fazendo reverter todas essas questões que ainda incomodam e desafiam a gente. Por isso que está muito implícito em cada manifestação dos colegas governadores, qualquer um que for ouvir da Amazônia, a nossa defesa intransigente do combate a qualquer prática ilegal econômica na Amazônia. A gente sabe que existe, mas nós não temos compromisso com essas práticas ilegais. Ela é muito intensa, acontece nas regiões de fronteira, que se traduzem também internamente no Brasil, e, obviamente, que o nosso compromisso é com a debelação disso. E por isso que, quanto mais integrado nós tivermos, quanto mais articulado com o governo federal e com as outras regiões, e com o apoio da comunidade internacional, logicamente das organizações também não governamentais que atuam, mais fácil. Eu lembro que o Helder propôs, na reunião da Amazônia Oriental, quando o governo central do Brasil foi ouvir a Amazônia Oriental e Ocidental, o Helder propôs, inclusive, criação de um setor da justiça brasileira que pudesse julgar com mais rapidez situações de crimes ambientais ou, então, atentado à vida de líderes comunitários, religiosos ou indígenas, que diga respeito a isso, porque senão fica aquilo como um grande problema, que o primeiro a pagar o preço são os líderes locais, né? São os governos locais que acabam pagando esse primeiro preço político e até da demora, muitas das vezes, de uma resposta à situação dessa. Então, acho que isso ganha cada vez mais força em termos de compromisso, está registrado no programa da Amazônia Legal. Nós estamos na segunda fase do desdobramento desse programa e cada vez se manifesta mais forte o compromisso dos governadores com seus colaboradores em debelar essas situações. Mas, repito, é preciso criar rede, né? A igreja realmente é importante. Por que estamos hoje aqui? Porque a interlocução com a igreja, além de todo o processo histórico de contribuição da igreja, essa reflexão que a igreja faz a respeito da Amazônia, com relação à cultura, à população, à economia, enfim, e até os desencontros em termos de práticas ilegais, tem que estar integrado com os governos locais, com os governos nacionais, né? Então, nós temos que traduzir isso nas políticas públicas, nos nossos planejamentos. Só assim é que a gente pode vencer essas coisas que ainda envergonham a gente. Muito bom. Eu creio que esse é um ponto de convergência muito importante entre os governos federais e os governos subnacionais, o combate aos crimes. Não sei se o governador Helder, que foi mencionado aqui, poderia elaborar essa ideia de ter um espaço no âmbito do judiciário que possa dar mais celeridade ao tratamento desses crimes. E, na sequência, teremos a fala da juíza, a doutora Socorro Guedes, que vem do tema da justiça. Então, eu acho que é uma boa continuidade aí do tema. Bem, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o senhor Marcelo, o senhor Virgílio, ao governador Valdez, governador Flávio, o governador Wilson, o governador Wellington, em nome destes, cumprimentar as representações subnacionais do Brasil, os ministros de Estado, da mesma forma, representantes do governo federal, senhor Marcelo, abordar especificamente esta questão levantada pelo secretário de Direitos Humanos do Maranhão. A intenção que nos buscou levar ao chamamento junto ao governo federal de estratégias no sentido
ao diagnosticar os desafios que compõem os conflitos na Amazônia, devem levar-se em conta, primeiramente, a questão cultural, que muitas das vezes traz a divergência daqueles que ocupam a nossa região com aqueles que são comunidades tradicionais da mesma. E dentre as principais ações de conflito estão os conflitos agrários. E os conflitos agrários, muitas das vezes, nos fazem, lamentavelmente, conviver com a reincidência de homicídios, de tentativas de exclusão de comunidades tradicionais das regiões diversas da Amazônia. Dito isto, nós apresentamos ao governo federal que pudesse construir, por um lado, uma política específica de regularização fundiária para a Amazônia. Não é possível imaginar que a estratégia de regularização fundiária para outras regiões do Brasil devem ser replicadas de maneira isonômica para a nossa região pelas nossas peculiaridades. E, por isso, é fundamental uma estratégia de regularização fundiária específica para a região amazônica. Por outro lado, nesta construção, nós discutimos a estratégia de haver um grande envolvimento entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo para a construção de um novo marco legal, mas também a participação efetiva do Poder Judiciário, que este pudesse dar celeridade aos esclarecimentos dos casos ocorridos na região em face aos conflitos agrários, a adequação, a modernização cartográfica da região para diagnosticar a origem dos problemas de conflitos agrários existentes em nossa região, como também o processo de digitalização cartográfica na Amazônia e, por último, assegurar que, efetivamente, os proprietários de terra, as comunidades tradicionais, possam ter a tranquilidade da segurança jurídica dos seus ambientes de propriedade. Sejam as comunidades indígenas, sejam as comunidades ribeirinhas, sejam comunidades quilombolas, e também que isto sirva como segurança jurídica para os proprietários rurais, minifúndio, latifúndio, que todos possam, de maneira equilibrada, assegurar os seus direitos. Obrigado, governador. Ótimas reflexões. Eu encerro aqui as falas com o governador Flávio Dino, que pediu, e aí a gente primeiro ouve a juíza doutora Socorro aprofundar nesse tema do judiciário, e depois o governador Flávio Dino encerra, e nós entramos num bloco de governadores que vai ser moderado pelo governador Valdez. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo governo do meu estado, na pessoa do nosso governador Wilson Lima, e a FAES, assim como a Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, por esse momento tão importante que nós estamos vivendo aqui hoje. É gratificante vermos todos empenhados com o mesmo propósito. Eu sou magistrada e sou nascida em Manaus e magistrada ali. E penso ser a única nessa reunião e me sinto muito confortável porque coordeno no norte do Brasil um grupo chamado Comunhão e Direito, que busca levar a fraternidade dentro do âmbito do judiciário e nos ambientes correlatos. Como assim? Dando a verdadeira importância para aquele que deve ser detentor da nossa jurisdição, que é o ser humano. E estou de pleno acordo que é importante nós darmos celeridade nas decisões. O CNJ já está fazendo um trabalho extremamente importante com relação a isso, mas vejo, e eu faria uma indagação aos senhores, que
É importante que nós tenhamos consciência, porque eu estou aqui nesse momento, porque estava participando de um congresso onde estavam presentes 300 pessoas de 40 países e a tradução simultânea em 11 idiomas. Um congresso que estava ali 5 continentes. E eram todos que me procuravam, sabendo que eu era amazonense, para dizer o que está acontecendo com a Amazônia. A Amazônia está sendo degradada. Então, senhores, eu gostaria, pediria a essa cúpula do Panamazônia, para que a gente fizesse um trabalho com relação aos meios de comunicação, com relação a todos juntos, igreja, os governantes, o judiciário, para que nós esclarecêssemos melhor a população. Porque é passado um quadro que não corresponde à realidade. Tudo que nós estamos ouvindo aqui é verdade, é preciso nós cuidarmos do bem comum. A homilia do Papa Francisco ontem foi extremamente importante para todos nós, mas é preciso também nós darmos esclarecimento à população como um todo das boas práticas, que inclusive a faz tão bem. E tantos outros, em vários estados, são feitos. Então, eu penso que é preciso trabalhar melhor os meios de comunicação. E a minha pergunta é essa: o que está sendo feito com relação a isso? Duas falas relevantes, uma sobre o tema da fraternidade e outra sobre o tema da comunicação. Quem sabe o próprio governador possa falar um pouco sobre isso? Já entra no próximo bloco? Então, tá ótimo. E faço uma correção, apresentei como juíza, mas é desembargadora, lapso meu, desembargadora de Socorro. Passo a palavra ao governador Valdez para moderar, então, a próxima sessão. Bem, a sessão agora é a perspectiva dos governadores da Amazônia. Quem tem a agenda aí, estava previsto a primeira fala do governador Gladson, e, na sua ausência, então, inicia pelo governador Helder Barbalho, do Pará. E, mais uma vez, bom dia. Inicio a minha fala cumprimentando a Academia Pontífica do Vaticano pela importante decisão de convergir lideranças dos países e dos estados da Panamazônia, agradecendo o convite formulado ao nosso Fórum de Governadores, liderado pelo governador Valdez, e é uma satisfação estar acompanhado de colegas governadores de diversos estados do Brasil e da Panamazônia. Dizer que acho profundamente conveniente e importante a data deste encontro. No dia seguinte à conclusão do Sínodo da Amazônia, podermos estar aqui debatendo a nossa região, trazendo entes e atores que efetivamente vivem o desafio da Amazônia, conhecem na sua realidade, na sua essência, a nossa região. E não poderia ser melhor o título desta cúpula de governadores amazônicos: Caminhos e compromissos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A nossa presença aqui é uma demonstração clara do nosso compromisso. Nós, todos os governadores da Amazônia brasileira, e estou certo de que os governadores de toda a Panamazônia têm o compromisso com a nossa região. O nosso desafio, portanto, aproveitando-se do diagnóstico apresentado no documento sinodal, é quais são os caminhos que devamos percorrer para que, efetivamente, saiamos da utopia, saiamos das discussões temáticas em teses e façamos com que a realidade da Amazônia seja de desenvolvimento e sustentabilidade. Se não partirmos para o mundo real, continuaremos ano a ano a constatar boas e extraordinárias intenções sem que as mesmas possam
ser revertidas na realidade daquilo que as mesmas apresentam. Por esta razão, entendo que é muito importante, com o diagnóstico apresentado pelo documento, a conclusão do Sínodo, de que nós devamos construir uma estratégia para a Amazônia que concilie a lógica da preservação da floresta. E o nosso querido cardeal Cláudio Omes foi muito feliz quando disse ser possível compatibilizar as vocações da Amazônia, a vocação do agronegócio, a vocação da mineração, a vocação de atividades econômicas que estão em nossa cultura e estão em nosso cotidiano, com a preservação da floresta. Precisamos mudar o conceito destas vocações e compatibilizá-la com a preservação do que é o nosso maior e mais principal ativo econômico, ambiental, a floresta em pé. Por esta razão, dentro do que abordou o governador Wellington Dias, é fundamental que o debate na igreja, na sociedade, em todos aqueles que demonstram a preocupação com a nossa região, que possamos olhar quais caminhos são viáveis e possíveis. Iniciando pelo financiamento de projetos e programas que possam efetivamente fomentar uma nova cultura de desenvolvimento para a Amazônia. O agronegócio, por exemplo, em nossa região, é de baixa produtividade. Podemos triplicar o rebanho bovino da região amazônica sem derrubar uma árvore sequer. Digo, no meu estado, que possui 22 milhões de cabeças de gado, nós temos condições de chegar a 73 milhões de cabeças de gado sem que haja a derrubada de uma árvore em território amazônico. Em território paraense, respeitando o zoneamento econômico e ecológico que desde 2005 pauta as condições e estratégias ocupacionais no nosso estado, hoje nós, apesar de termos autorizado 35% de território para antropização, só o fazemos em 26% do território. Não queremos avançar mais do que isto. Queremos, pelo contrário, buscar com que o reflorestamento, com que a estratégia de reversão das áreas antropizadas possa ser ampliada no Pará. Mas é fundamental que, associado à vocação do agronegócio, nós possamos garantir com que a estratégia da floresta em pé também seja vista como um ativo econômico. E aqui o desafio já colocado pelo governador Valdez. Nós precisamos remunerar a floresta em pé. Nós precisamos transformar isto numa atividade efetivamente econômica, para que esta estratégia possa estar em cada ator produtor rural e, com isto, consigamos diminuir a pressão sobre a floresta. Nós ainda temos na Amazônia brasileira 23 milhões de hectares de excedente de reserva legal. Se não buscarmos remunerar este excedente de reserva legal, seguramente nós continuaremos a conviver com este problema. Portanto, quero destacar aqui o desafio desta academia, o desafio e a colaboração da Igreja, o desafio dos governos nacionais e dos governos subnacionais, para que construamos soluções econômicas como caminhos efetivos para a preservação da floresta. Soluções econômicas como a bioeconomia, explorar de maneira qualificada e adequada a biodiversidade da nossa região,
assegurar que na COP, no Chile, possa ser definitivamente esclarecido e regulamentado o artigo 6º, que permite com que a emissão e a redução de gás carbônico possa ser uma moeda de rentabilidade para os operadores do setor. Mas queria, aproveitando o que me resta de tempo, destacar que, dentre todos estes desafios, nós precisamos olhar para as pessoas. Precisamos conciliar a floresta e olhar para a nossa gente. Na Amazônia brasileira habitam 23 milhões de brasileiros. 23 milhões de brasileiros que necessitam ter acesso a serviços essenciais de água de qualidade, de tratamento de esgoto, de oferta de saúde pública, de oferta em educação, de oportunidade de emprego, de oportunidade de renda. Se não formos capazes de encontrar uma solução para estes milhões de brasileiros, seguramente, cada um buscará alternativas e incorreremos seguramente no risco real de que estas alternativas sejam conflitantes com a preservação, seja da nossa flora, como também de nossa fauna. Dito isto, quero aqui fazer um chamamento para que a preocupação com as comunidades tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas, comunidades que estão espalhadas pelos rincões da Amazônia, espalhadas pela floresta, possam ser olhadas, e o Sínodo deixa isto de maneira muito clara e de forma muito prioritária, inclusive. Mas quero aqui, sem que isto, por favor, Monsenhor, seja interpretado como um questionamento, mas sim apenas como uma provocação. Entendo que é fundamental a preocupação com as comunidades tradicionais para que não haja um etnocídio, para que não haja uma tentativa de exclusão daqueles que têm por direito a preservação de suas culturas, a preservação de suas raízes. Mas se não tivermos também a mesma capacidade de olhar pelas cidades, pelas áreas urbanas da Amazônia, nós estaremos sendo míopes na realidade daqueles que vivem efetivamente em nossa região. E o professor Thomas teve a capacidade de dizer isto. E a dimensão deste desafio se dá ao momento em que 70% da população de nossa região vive em áreas urbanas. E cidades que estão desprovidas de serviços e alternativas ambientalmente corretas, de desenvolvimento que possa, inclusive, fazer com que a oportunidade econômica na Amazônia possa acontecer. Para que eu possa concluir, deixar aqui o que entendo ser o nosso dever de casa, dentre as ações que são absolutamente fundamentais para tornar efetivo o nosso desafio. Primeiro, regularização fundiária. Regularização fundiária é o ponto talvez mais sensível de conflitos e problemas existentes na Amazônia. Segundo, alternativas econômicas. Fazer com que a floresta em pé adicione-se às vocações já consolidadas em nossa região. Se não tivermos clareza de que a floresta em pé deve ser vista e enxergada como um ativo, e o principal ativo do Brasil, e o principal ativo dos estados da Panamazônia, nada do que está sendo discutido aqui sairá
das manifestações, dos gestos, dos documentos. Apoiamento para projetos que possam compatibilizar as atividades do agro com mais produção, com sustentabilidade, inclusive com agregação de valor, em que um produto oriundo de uma propriedade sustentável, que este produto possa receber uma marca, uma adição de qualificação, de valor, de destaque de origem, para que este movimento seja efetivamente ao produtor rural, a uma atividade de mineração, uma agregação, de que o consumidor estará pagando por um produto que respeita o meio ambiente, preserva o meio ambiente, está compatível com o que a sociedade mundial espera de todos nós. Para concluir, mais uma vez, parabenizar a Igreja Católica pela sintonia. Dizer que o Brasil tem absoluta maturidade e compreensão de que deseja a colaboração, de que tem compromisso com a Amazônia. Porém, nós precisamos de parceria, de aconselhamento, mas também de parceiros efetivos. Por isso, declaramos publicamente que somos a favor do fortalecimento e, claro, da manutenção do Fundo Amazônia. Que o Fundo Amazônia seja mantido e seja fortalecido. Estamos ansiosos pelas deliberações do governo nacional, do governo federal, para a retomada da dinâmica do Fundo Amazônia. E pedimos que a Igreja possa mobilizar os países, mobilizar os atores que sinalizam desejosos em cooperar com a Amazônia, mas que não cooperem apenas com discurso. Com boas intenções, nós estamos cheios. Nós precisamos de apoiamento efetivo e o Fundo Amazônia é o caminho para esta efetividade. Mas também não poderia deixar de registrar de que o Estado do Pará criou o seu próprio fundo, chamado de Fundo da Amazônia Oriental, para habilitar parceiros que queiram, no território paraense, produzir e promover ações que permitam com que, em nosso Estado, possamos assegurar e garantir as responsabilidades da compatibilização do interesse dos paraenses, da responsabilidade e da compatibilização da estatura da nossa grandeza de preservar a Amazônia brasileira, a Amazônia no estado do Pará. Muito obrigado.